Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza muitas pessoas não sabem que existe. E nessa fase que nós estamos de pandemia, é importante conhecer todas as opções que existem para o tratamento das patologias. Eu tenho muito prazer de receber aqui um grande estudioso, ele é professor, pesquisador e é terapeuta, o Enio Avelar, que vai conversar conosco sobre essa forma nova, não digo nova, mas algo que venha a colaborar com o tratamento de várias e várias patologias, se não dizer todas, né? Muito obrigada, Enio, pela sua presença aqui no Saúde em Seu Lar. Eu que agradeço. Eu queria já começar, eu disse aqui que é uma forma de integrar outros tratamentos nas várias patologias, né? Então, nós estamos falando é um nome complicado, mas o Enio vai explicar direitinho. Homeostase quântica informacional. Afinal de contas, o que é isso? Homeostase quântica informacional nada mais é do que autocura consciente. É todo um processo, né? Homeostase significa estabilidade, nada mais do que isso. Equilíbrio, estabilidade, né? Quântico, porque nós trazemos alguns princípios da física quântica para os nossos tratamentos e para as nossas mentorias também. E informacional é como se nós fôssemos um HD. Sim. Se o HD estiver cheio de informações, essas informações estiverem corrompidas, não vai girar direito, vamos começar a ter esquecimentos, doenças, enfim, coisas que não são adequadas. Então, nós fazemos esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento integrativo com as pessoas. Tá, é uma terapia, então. Isso, é uma terapia. Então, é uma terapia. Agora, essa terapia, né, vamos conversar assim de terapia, fica mais fácil para as pessoas nos acompanharem. Isso. Essa terapia, ela já existe há muito tempo? A homeostase quântica informacional, ela existe há menos de 15 anos. Menos de 15 anos. Menos de 15 anos. Eu tenho, nessa minha corrida, 10 anos mais ou menos. Que trabalha com essa questão de pesquisa assim, e tudo, mas né? assim, com muitos atendimentos, né? Aqui em Poços, sim. Eu já tenho aqui em Poços e região, mais de 3.500 atendimentos. Que coisa, hein, Enio? Parabéns aí. Vamos entender aqui melhor. Bem, você disse que é um tipo de um tratamento. Isso. Né? E quais as doenças, assim, que mais você... Quais as doenças que essa terapia pode auxiliar, né? E já pergunto quais as mais comuns. Bom, nós podemos auxiliar integrativamente quaisquer doenças. Tá? Por exemplo, câncer. Câncer. Nós temos, nesses exemplos de tratamento, pessoas com câncer. Tinha um amigo da gente com câncer seríssimo, câncer de próstata. Muito rapidamente ele evoluiu e com mais ou menos 4 meses a 6 meses, ele havia regredido quase que ao nível de um jovem, por exemplo. Mas não sem estar também fazendo a radioterapia, a imunoterapia, tudo que ele tinha que fazer, os procedimentos que ele tinha que fazer. Enquanto isso, nós pegamos e eliminamos várias informações que ancoravam aquela enfermidade. Informações, vamos dizer, negativas. Negativas. Isso é muito importante, porque eu acredito que quando você tem pensamentos negativos sobre qualquer problema, doenças e outros até na nossa vida, isso nos influencia, isso faz com que esses problemas se agravem. Isso mesmo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, a impressão que dá quando você fala assim, da terapia tal, que seriam mais patologias de origem, por exemplo, mental, psiquiátricas, como ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão. Mas, pelo visto, não. Você é um tratamento do ser humano como um todo. Como um todo. Isso nós chamamos de uma terapia holística, né? Nós vemos o todo da pessoa, todas as informações dos fatos que ela viveu, principalmente as informações traumáticas, né? E aí serve, por exemplo, para problemas de pneumonia, que nem nós tratamos com homeostase quântica informacional. Nós tratamos desde as questões da depressão, pessoas muitas vezes com síndrome do pânico,
acometidas daquele desejo, né, de suicidar. Nós temos várias pessoas também que saíram dessa situação. Entendeu? Então, abarca tudo, abarca bastante... Bastante situação. Isso. É interessante, eu queria que você explicasse melhor agora no seguinte: a pessoa, ela sente a necessidade de procurar. Qual que é a dica que você tem para dar para as pessoas? Tipo assim, olha, se você estiver dessa maneira, é a hora de procurar uma terapia coadjuvante com outros tratamentos. Por exemplo, as pessoas nós estamos num tempo de pandemia, né? Muito ruim. É difícil, muito difícil. E as pessoas estão muito abaladas emocionalmente, né? Tem tido muita dificuldade emocional. Então, às vezes, vai lá desde o remedinho mais simplesinho, natural, até os remédios mais fortes, né? Verdade. Certo? Então, as pessoas tentam... Então, essas pessoas, principalmente, precisam fazer a eliminação de informações negativas que viveram tanto nesse período de pandemia quanto antes, porque assim elas vão estar mais bem estabelecidas, equilibradas e com menos necessidade de tomar remédio, de ficar ansioso, depressivo e coisas desse tipo. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que está num transtorno de ansiedade generalizado, que eu estou observando, tá, assim, muita gente sim, tendo esse tipo de problema, né? E que vai impactar depois dessa pandemia, com certeza. Com certeza. E aí já está tomando medicamentos até mais potentes e tudo. Não consegue dormir, ansioso e tudo. Essa terapia ajuda na redução desses medicamentos, Enio? Inclusive de doses, até mesmo de quantidade desses medicamentos. É uma terapia que vem... vamos dizer, moldando a pessoa no sentido de ficar livre desses medicamentos em determinado momento? Isso mesmo, doutora. É exatamente nesse aspecto que nós agimos. E assim, é claro que quem tira o remédio é o psiquiatra, é o médico que está atendendo a pessoa se é um problema físico. Nós não, como terapeuta, nós não fazemos esse tipo de coisa, de ficar indicando retirada de remédio, diminuição, nada disso. No entanto, quando a pessoa se sente melhor, por exemplo, ela vai até o psiquiatra que a atendia, e o próprio psiquiatra vê que ela está mais equilibrada, mais centrada, ele mesmo vai. Então é assim que nós agimos. Tá. Nós vamos para um intervalo rapidinho. Sim. E no próximo bloco eu queria que você me explicasse a técnica. Claro, de uma forma simples, né? Você é um estudioso aí, para que as pessoas... O que nós queremos é que as pessoas tenham oportunidade de conhecer tratamentos que façam a diferença na vida dela. Não é isso? Eu queria convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube. Nós estamos aí nos 80 mil, estamos indo. Peço a você que continue se inscrevendo, que encaminhe as suas solicitações, ideias, temas para a gente discutir aqui. É importante a participação efetiva, porque o que nós queremos é que chegar até você informações verídicas, hoje vivendo a era dos fake news, não é? E que atrapalha muito a vida das pessoas, inclusive criando ansiedade, depressão e tudo mais, situações nesse sentido. E também pelo Facebook, doutora Regina Sioff, pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, pelo Instagram também, e pela Web TV, a Virando TV, do meu amigo Rogério Tati, tá bem? E Alessandro Geiger também, que faz parte lá, da equipe lá. Eu tenho um minuto aqui com o Enio. Esse assunto muito interessante, não deixe de continuar assistindo. Volte já já. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir.
E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui recebendo com muito prazer o Enio Avelar falando de uma terapia, que é uma terapia, na verdade, integrativa, junto com outros tratamentos. Fica bem claro isso aqui, não substitui, mas agrega. E aí, antes de começar a falar na técnica, eu queria te perguntar o seguinte. Traumas de infância. Certo. Eu acho que é muito difícil quem não teve um trauma de infância, infelizmente. Verdade. Seja do mais leve até o mais grave e tudo, né? É uma terapia interessante para, vamos dizer, tirar essa informação que ficou ali no HD da pessoa, Isso. como mesmo você disse. Uhum. Eu acho que deve ser uma terapia muito interessante nesse sentido. É uma terapia, para esse aspecto, primordial. Sim. Porque nós trabalhamos muito nessa questão do período inconsciente da pessoa, o primeiro setênio, vamos chamar assim, certo? E depois também trabalhamos com eventuais traumas que a pessoa viveu na infância, e isso tudo ajuda a tirarmos o peso dessas informações, né, inadequadas, negativas, que trazem a pessoa hoje a ter um problema de depressão e tudo mais. Então nós limpamos todo o HD, desde a concepção, a primeira infância, até o momento em que ela traz a queixa. Enio, é muito interessante, você falou aí desde o início, né? A vida começa ali na fecundação do óvulo para o espermatozoide. E nós temos inúmeras histórias, infelizmente, de crianças que são rejeitadas logo no momento que a mãe sabe que está grávida, né? Nós conhecemos história, todos conhecem, sabem que existe. Você imagina a formação desse ser, né? Sabendo que eu estou sendo rejeitado. E as pessoas não acreditam que isso acontece lá dentro do útero. Que não, só que depois que nasceu. Então, eu imagino como é interessante você entrar nesse universo de informações desorganizadas, vamos dizer, e organizá-las. Então, a terapia faz isso. Isso. Uma das minhas funções, eu sou organizador quântico informacional. Nós organizamos todo esse conjunto, todas essas pastinhas, nós colocamos todas elas bem organizadinhas para a pessoa dali para frente ter uma vida mais adequada. Entendi. Bom, eu acho que está todo mundo começando a entender a profundidade desse tratamento, né? Bom, e qual que é a técnica que você usa? São sessões? Como é que é na prática? Bom, o atendimento em si, o primeiro atendimento, eu preciso de 2 horas com a pessoa. Isso é ininterruptas. Por quê? Porque ali eu vou abrir todos os traumas que ela me trouxer, os da infância, os de antes, né, da concepção até o primeiro setênio também. Nós temos frases específicas para trabalhar com a pessoa. E depois, tudo que ela trouxe, nós vamos fazer o que nós chamamos de comandos quânticos. Esses comandos quânticos são, na verdade, anti-informações. Certo? É tipo antídotos? Isso, são antídotos que vão eliminar informações negativas no consciente coletivo, no consciente informacional da pessoa. Que interessante. Bom, isso 2 horas você vai fazer um diagnóstico, vamos dizer assim. O diagnóstico e a eliminação. E você já faz uma primeira... Isso, bem forte, mais ou menos 60%, 70% de tudo que a pessoa viveu até ali é eliminado. Enio, tem pessoas... que tem dificuldade de falar. Tem pessoas que têm o problema, sente o problema, mas tem dificuldade em externar o problema dela, ela se fecha dentro dela mesmo e não consegue. Você consegue, vamos dizer, abrir esse coração e fazer as pessoas colocarem para fora? Nós temos... Tem técnica para isso? Isso, técnicas específicas para isso. Entendi. Tá? Naquele momento, ela vai entrando juntamente, só que não tem transe, não tem nada, não tem, tudo, a pessoa está ali consciente, sabendo de tudo que ela está falando, certo? Tá. Mas nós vamos trazendo situações em que ela vai se abrindo. Se abrindo. Até hoje eu não tive ninguém, eu tive um caso muito sério
de uma pessoa com muita dificuldade de depressão muito séria, mas que não conseguia abrir. Tudo, quando você conversava o assunto emocional, ela ia com a mente. Começava a racionalizar aquilo tudo. Entendi. Mas no momento que ela houve a abertura, aí pronto, aí a pessoa chorou muito e saiu de lá muito leve, e a partir dali menos remédio, hoje já não toma mais nada. E quantas sessões, assim, depende de cada caso? Depende de cada caso, por um lado depende de cada caso, mas nós do Instituto Quanto, né, o Instituto que nos ancora com todo esse trabalho, nós temos de 1 a 4 atendimentos para resolver a queixa da pessoa, a queixa trazida pela pessoa, certo? De 1 a quanto? De 1 a 4 atendimentos. Tá. Normalmente eu dou sempre o meu melhor para que no primeiro atendimento nós tenhamos aquela situação resolvida. Interessante. E aí, no final, eu quero que você deixe o seu contato, né? Eu não sei, aqui em Poços, só você? Não, tem outras pessoas? Tem outras pessoas. Também que trabalham, mas você é muito... Eu sou mais engajado. Você é mais engajado nesse aí, pelo menos que eu ouço falar é do Enio, né? Enio, nós vamos para mais um intervalinho, viu? Okay. E voltamos aqui com esse programa interessante, gente. É bom entender que existe formas também, que não é só medicamentos, que os medicamentos são importantes, de acordo com a conduta médica, a terapia de grupo e tudo, mas existe algo que tem uma explicação até física para isso. É interessante, eu até nem estou entrando muito nesse aspecto com ele, porque é realmente difícil você ir lá no fundo para entender. O importante é que nós estamos passando a informação que existe formas de você se tratar também em relação a seu problema. Eu volto em um minutinho aqui com o Enio. Volto já já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos aqui de volta, estou aqui com o Enio Avelar, que ele faz terapia, a gente chama terapia quântica, para resumir aqui, que o nome é homeostase, até eu tenho que ficar lendo aqui, homeostase quântica informacional. Então, só para retirar informações errôneas, desorganizadas e organizar essas informações. Aí eu queria te fazer um comentário, eu queria que depois você fizesse a tua colocação. A gente fica sabendo de muitos casos de pessoas que apresentam um câncer, mas antes essa pessoa
ela apresentou um quadro de depressão muito profunda. Talvez essa doença, o câncer, ele tenha se manifestado justamente por uma queda da imunidade. Então, eu não sei se eu estiver falando errado, você pode me corrigir. Você acha que o pensamento, a informação organizada, retirar essas coisas que só te fazem mal, melhora o teu sistema imunológico? Sim, sem dúvida. Tem comprovação disso? Sem dúvida. Inclusive, o órgão responsável para isso é o timo, né? Sim. Que até mesmo a ciência, vamos chamar assim, a medicina ocidental contemporânea, refutou muito, demorou a entender isso, demorou a detectar que havia realmente, o timo fica mais ou menos aqui nessa altura, para frente do coração um pouquinho, o timo é isso. O que ele faz? Ele trabalha intimamente ligado com o sistema imunológico. Sim. E o sistema endócrino, né? Então ele vai trabalhar ali todas aquelas enzimas e tudo isso para trazer uma maior proteção para o organismo. Então o timo, na verdade, nada mais é do que o guardião, né? O guarda que fica ali vigiando. Na defesa ali. Na defesa. É o soldadão, né? Isso. Agora, se as informações são inadequadas e são filtradas de maneira inadequada pela consciência da pessoa, o que vai acontecer? O timo às vezes vacila, aí entra a baixa imunidade. E às vezes uma patologia que estava lá adormecida, isso. Doenças autoimunes, por exemplo, acaba que ela é ativada, então, por um pensamento negativo, agora, desorganizado. As doenças autoimunes, né? Todas as doenças autoimunes, e o câncer também, e outras coisas, né? São principalmente, doutora, vamos dizer assim, ancoradas pela rejeição. O sentimento de rejeição uma pessoa tem? É assim, de rejeição que ela sofreu, seja lá na concepção, na infância, essas rejeições vão sendo somadas até que se torne autorrejeição. Entendi. Se essa autorrejeição trouxe para ela perda do sentido da vida, vai haver uma neoplasia maligna. Entendi. Porque eu já vi casos realmente interessantes nesse sentido, já fiquei sabendo de casos. No caso do alcoolismo, no caso do tabagismo e até mesmo da dependência química de outras drogas, porque fala-se que são drogas lícitas, né? O álcool e o tabaco, né? Não sei de onde tiram isso, mas falam que é lícita. E as outras ilícitas que nós já sabemos, crack, cocaína e tudo mais. Esse tipo de tratamento da terapia quântica e informacional, você acha que também pode ajudar, auxiliar nos casos de dependência? Porque dependência hoje, nós não temos nada que fale assim, olha, isso é realmente efetivo. Pelo menos eu não conheço. Você acha que a terapia quântica, nesse sentido, tem uma ação? Vamos dizer? Muito forte. Nós usamos bastante a homeostase quântica informacional para esses casos. Sabendo que o alcoolismo é por um motivo emocional, o fumo, né, cigarro, essa coisa toda, é por um outro motivo emocional, e as drogas lícitas ou ilícitas são por um outro motivo emocional. São coisas muito diferentes. Entendi. Nós tratamos de maneira holística e começamos a enxergar que essas coisas, elas se ancoram, essas informações negativas, elas ancoram determinado, por exemplo, uma pessoa que com questão do tabagismo, certo? Na verdade, em poucas palavras, a pressão externa que ela sofre, principalmente em relação a questões materiais, bens, dinheiro, essas coisas todas, heranças, enfim, essas coisas causam essa pressão externa. A parte financeira. Financeira, material, né? Material. Escola, trabalho, coisas do nível material, né? Entendi. Ok? Essas pressões vão fazer com que ela tente substituir essa pressão por um prazer. Que prazer é esse? O prazer da pressão do cigarro dentro do pulmão. Entendi. Aí, então, uma coisa vai compensar a outra. E o álcool? O alcoolismo mesmo, então, né? O alcoolismo já é ligado mais aqui. Isso. O alcoolismo também é ligado a questões materiais, certo? Mas dela própria. Questões que ela mesma, um negócio mal feito, que os pais fizeram, enfim, coisas que a levaram a sentir principalmente vamos dizer assim, o sentimento principal, raiva.
Raiva. Quando há raiva, há muita tendência para o alcoolismo. Ah, interessante. E as outras drogas, tipo crack? Isso. Aí já envolve 2 emoções principais, medo e controle. medo e controle. Medo e controle. Ô Enio, tudo isso que você está dizendo aqui tem um embasamento científico, né? Científico, exatamente. Tem estudos, isso. tem tudo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ele trabalha com a questão, tipo a espiritualidade. Uhum. É claro que quando você consegue ter equilíbrio, melhor ainda. você fica, claro que espiritualmente melhor. Claro. Mas também trata o espírito, né? Exato, claro. Na verdade, assim, o nome inicial dessa terapia é HQE. HQE, que é a homeostase quântica da essência. Ah, tá. Aí certo? mudou. Mudou, porque nós vimos que tudo isso é do campo informacional. Entendi. Bom, nós estamos no finalzinho do programa. Crianças. Uhum. Você pode atender crianças? Podemos atender crianças. Por exemplo, crianças com dificuldade de aprendizado. Uhum. Porque, infelizmente, né, Enio, a gente está vivendo esse momento de pandemia, principalmente, de muito conflito dentro de casa. Uhum. Né? As pessoas começaram a ficar mais juntas e aumentou mais conflito, uma série de falta de recursos, as pessoas passando dificuldade financeira. Está muito complicado, realmente, o momento que nós estamos vivendo. Então, eu acredito, pelo que você está falando, que essa terapia quântica, informacional, ela de homeostase, de equilíbrio, ela vai ser muito útil, não só no momento da pandemia, mas pós-pandemia. Sem dúvida. Agora, com relação à criança, assim, a criança chega com determinada patologia ou determinada situação, tudo. Nós vamos principalmente procurar tratar os pais ou os responsáveis pela criança. Dependendo do que ela traz. Ah, entendi. Porque principalmente se ela tem menos de 7 anos, está no período inconsciente ainda, ela só espelha, ela não tem uma maneira ela não faz um raciocínio sobre aquilo. É verdade. E também é o seguinte, uma criança, ela nasce, vamos dizer, teoricamente, virgem de problemas. Exatamente. Né? E quem cria toda, vamos dizer, uma estrutura até deficitária, emocional da criança, é a família. Isso mesmo. Às vezes sem intenção. Claro, totalmente sem intenção, mas acontece. O Enio, eu queria que você deixasse seu contato, tá? Para que as pessoas, quem queira te procurar, local, se você puder falar, nós vamos colocar aqui no GC. Bom, o meu Instagram, né? @terapeuta.enio.avelar. Certo. Tudo como se escreve mesmo, certo? Certo. Eu tenho o meu telefone, que é o meu WhatsApp, que as pessoas podem me procurar, 35 99838 3925, né? A gente atende via online. Online, né? Online, agora nessa fase. Mas ainda, quem precisar, nós temos na Avenida Justino Ribeiro, do lado ali da Igreja São Judas, pra cima ali, subindo ali, número 208. Tá bem. Tá, aí tem que agendar com a gente, tudo, né? Porque tá tudo fechado hoje em dia, né? Hoje tá. Eu queria agradecer, eu acho que deu para entender, assim, de uma maneira geral, de uma maneira que as pessoas possam entender, viu, gente? Isso aqui, ele me encaminhou aqui uma série de questões aqui, até eu quero aprender mais sobre esse assunto, porque é realmente interessante, mas eu tenho certeza que deu para ter uma ideia do que é essa terapia. Parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Tudo que a gente pode fazer para fazer diferença na vida das pessoas, né, Enio? Com certeza. Tão gratificante, né? Muito bom. Né? Muito bom mesmo. E parabenizar e que você continue aí se aprimorando nessa aí. E vamos ter outras oportunidades para conversar, viu? Outras oportunidades, se Deus quiser. Bom? Tá bom. A você quero agradecer o carinho, novamente pedir para que você se inscreva no meu canal e faça também sugestões, viu, gente? Olha, eu gostaria que falassem desse assunto, daquele assunto, porque é importante esse feedback para nós também, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara de forma adequada, higiene das mãos, álcool, evite aglomeração. Estamos aí, infelizmente, provavelmente vir uma terceira onda, infelizmente, por causa das variantes. Vamos nos cuidar, gente, vamos nos cuidar, porque faz muita diferença
evitar aglomerar e tudo mais, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana, se assim Ele quiser. Até lá!